que você está aqui, né? Para a gente estar compartilhando essa história, né? Essa história de milagres, né? Se tornou um grande milagre na nossa cidade aqui, né, Cecília? Muitas pessoas, né? Ouviram falar ou conheceram de alguma forma, né? O que Deus fez conosco aqui no nosso pequeno Timóteo, né, Cecília? Sim, sim, é uma honra muito grande para mim, muito grande estar aqui, estar conversando com você, estar compartilhando a tua história. Como se diz, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né, Davidson? E foram propósitos, né? Deus ele tem aquela forma, aquela maneira de trabalhar muito bacana. Eu me sinto muito honrada em participar assim, um pouquinho da sua história de superação e da sua história agora, que é um novo projeto, é uma nova história, né, Davis? Agora é um livro, é uma história vivida e agora contada, né? De uma forma muito especial. Então, para mim, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui e poder participar aqui, poder ouvir um pouquinho da tua história, falar um pouquinho, né, do amor de Deus e dos milagres que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer, né? E justamente nisso, né, é uma das primeiras coisas que eu coloquei na minha pautazinha, minha colinha aqui, dessa questão dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, né, nas nossas vidas, né? E muitas vezes são incompreensíveis para nós, mas que são perfeitos aos olhos dele e vai se mostrando perfeitos para nós na medida que a gente vai alcançando, que a gente vai caminhando aí debaixo da graça dele, do projeto dele, né? Fazendo a vontade dele, né? E aí eu passei por tudo isso, né? Toda a minha história de vida que virou esse livro, né? Que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Eu quando leio o meu livro, eu vejo assim e falo assim, olha, meu Deus, nem parece que foi eu que passei por isso. É uma força sobrenatural que vem sobre a gente, né? Que nos faz suportar todas essas batalhas, esses obstáculos, né? Essas adversidades que a vida muitas vezes apresenta para a maioria de nós, né? Eu nunca encontrei uma pessoa que já dissesse assim, olha, eu não tenho nenhum problema, né? Muito pelo Verdade, contrário. verdade. A vida, ela nos surpreende, ela nos assusta, a vida, ela nos faz pensar que somos seres incompreendidos, né, Deus? A vida da gente é aqui, né, na Terra, né? A gente olha assim, o tanto de problema que a gente enfrenta, as situações que a gente enfrenta. Hoje eu estou conversando com você, eu particularmente vou dizer, a primeira vez que eu te vi, eu jamais imaginei a tua história, eu jamais imaginei eu jamais assim, cheguei a pensar que você tivesse uma história tão bacana. Então, assim, é o ser humano, sabe? Nós não sabemos da luta dos outros, nós não sabemos dos problemas dos outros. Então vem aquela velha história, né? A gente nunca deve julgar ninguém, um livro pela capa, porque o conteúdo ele pode ser ruim, como pode ser um conteúdo assim extraordinário, sobrenatural, né? Você é um livro Verdade. que tem um conteúdo sobrenatural, a sua história é sobrenatural, né? Então assim, existem pessoas, nós estamos aqui falando com dezenas de pessoas aqui. Cada pessoa tem o seu problema, a sua situação, a sua dor não contada, o seu milagre, né? O seu milagre. Porque eu acredito Verdade. que a partir do momento que a gente acorda todas as manhãs, já estamos vivendo um milagre. E quando nós passamos por experiências inauditas, inacreditáveis, nós estamos vivendo outros milagres. E como é o nome do seu livro, né? Marcas, né? Marcas de um milagre, é isso? Marcas de um milagre. Marcas de um milagre. Então, é necessário as marcas para você contar como Deus operou na sua vida. E você tem marcas físicas, né? Vamos colocar assim, Exatamente. marcas físicas, para que as pessoas, para que todos entendam, compreendam e juntamente, né, glorifiquem a Deus, porque a mão do Senhor foi com você em todos os momentos. Então, você é um milagre, né? Você é um Exatamente. milagre. Então, hoje você está aqui para contar para as pessoas que você é um milagre. Porque as pessoas passam por um problema tão assim ou tão assim. Quem somos nós para julgar a intensidade da dor de alguém ou o tamanho do problema de alguém?
Mas às vezes as pessoas já estão assim tão desacreditadas de Deus, tão desacreditadas dos milagres. As pessoas já não creem mais em milagres, as pessoas É já verdade. não acreditam que Deus possa fazer, né? Nós estamos vivendo hoje numa pandemia. Quantas perdas tivemos? Quantas pessoas hoje estão aqui nos assistindo com uma dor na alma, né? E está pensando assim, eu estou passando por inúmeros problemas. Eu estou passando pelas sequelas do Covid, eu estou passando por um câncer, eu estou passando por uma situação difícil. Você, além de escritor, você trabalha na área da saúde, você sabe quantas pessoas passam por situações difíceis. Então, assim, as pessoas hoje estão passando por tantos problemas, estão com tanta infecção na alma, estão desacreditadas de milagres, né? E quando eu faço uma live, quando eu escrevo alguma coisa, a gente não pode romantizar a vida, romantizar os nossos tempos atuais. Tá tudo muito difícil para todo mundo, né? Tá tudo muito doído Exatamente. para todo mundo. Tá tudo muito assim, as portas parecem que estão estreitas para todo mundo. Mas a gente está aqui para contar que Deus é fiel, para contar que Deus é o mesmo Deus de ontem, aquele que curou o leproso, aquele que curou o cego, aquele que levantou o paralítico e aquele que te libertou e te salvou, né? É Daquela verdade. situação que você vai contar aqui, que foi uma situação assim, eu particularmente vou falar por mim, a tua história, ela é muito, muito bacana mesmo. É uma história assim de superação, é um milagre mesmo, Um e eu grande acredito milagre. muito naquilo que Deus faz, porque Deus faz tudo e faz tudo muito perfeito. E tudo que ocorreu na sua vida foi para você estar aqui hoje. Eu costumo dizer o seguinte, Deison, Deus, por que o Senhor me escolheu para essa luta? Né? Por que o Senhor me escolheu? Por que Deus escolheu Jó? Né? Por que Deus escolheu José? Por que Deus escolheu Davi? Por que ele escolheu Daniel? Por que ele escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que ele escolheu você? Porque ele acreditou em você assim como você acredita nele. Né? Deus É verdade. acreditou em Jó e Jó acreditou nele. Então Deus acreditou em você e sabia que mesmo que você passasse por tudo que você passou, você ainda continuaria louvando o nome dele, agora melhor ainda, com as Ainda marcas do mais, né? milagre dele, né? E sabe o que é interessante, Cecília? Hoje eu fiz um questionário nos meus stories aí, né? E uma pessoa perguntou assim para mim, qual foi uma das experiências mais lindas que você teve enquanto você estava internado? E eu respondi para eles assim, olha, eu consegui ganhar uma alma para Jesus de uma pessoa que Eita, estava do leito ao lado. Olha só que incrível, né? Mesmo no momento de dor, nós somos capazes de levar sim, esperança para as pessoas. Nós temos essa sim, capacidade dada por Deus de trazer alegria, né? De criar um ambiente diferente para as pessoas, independente do sim, local onde elas estão, né? A sim, determinação, o que vai determinar o nosso estado de espírito, né? A nossa alegria não é só o lugar que você está, mas como você está no seu verdade, interior, né? As suas verdade. estruturas que você vai adquirindo no decorrer da sua vida. E é interessante que você disse sobre Jó, e eu tinha já separado um versículo aqui, porque esse homem, ele é extraordinário, né? Sim, Jó é o segundo livro mais antigo do mundo e até hoje nos impacta, né? Nos impacta de uma maneira sim, sobrenatural. No capítulo 42, versículo 2, é uma passagem que a maioria das pessoas já conhece, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem verdade. ser frustrados. O homem disse isso depois do grande momento de dor da vida dele, né? Qual uma live eu fiz uns dias atrás, em que ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Por causa da Sim, dor, do sofrimento que ele sofreu. Mas ele continuou firme ainda nas promessas que Deus tinha para a vida dele, né? E hoje, verdade. né, quando eu faço essa live com você, eu falo com fé e com certeza, porque uma vez eu estava fazendo uma live, você entrou na minha live, né? E eu queria já até deixar um Sim. abraço, um beijo bem apertado para Dona Maria, seu Plínio, que eu gosto Ah, demais, amo do coração, amém, né? amém. São pessoas que eu aprendi a amar ali no cotidiano, ali na área hospitalar, né? Sim, E Deus sim. nos abençoe poderosamente. Uhum. E ali foi a Amém. oportunidade que a gente teve, né? De conhecer,
naquele momento que eu te conheci, que você me conheceu, eu ainda não tinha escrito nada, né? Eu não tinha começado o meu livro, eu não tinha começado a escrever. E aí Deus ele vai unindo, ele vai conectando as peças ali do seu plano, né? É como se fosse um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Cada peça tem o seu lugar, né? E assim Deus me permitiu conhecer você pessoalmente. Depois você veio e me chamou no direct uma vez e falou: Davidson, olha, a sua história foi Deus que te deu. Você falou comigo desse jeito. Isso não sai da minha cabeça, né? Eu pensei assim, meu Deus, olha, tudo que eu vivi faz parte de uma história, né? Não é só um livro, né, que a gente escreveu, né? Não é só Marcas de um Milagre, mas é uma história que ainda não acabou. É uma história que ainda tem muitas peças a serem desvendadas, a serem mostradas para as pessoas. E a minha fé é essa, porque eu creio nos propósitos de Deus, eu acredito em todas as promessas que Deus fez em favor da minha vida, e eu percebo os planos de Deus se conectando, né, de maneira sobrenatural, né, na minha vida. Eu vejo Deus colocando pessoas como você. Eu tive pessoas, por exemplo, a capa desse livro, eu fui patrocinado dela de uma pessoa que eu encontrei em um lugar que eu nunca imaginava, né? Eu nunca imaginei passar por diversas coisas, mas Deus ele vai colocando e fazendo as coisas acontecerem. Ele vai, como você disse na sua penúltima live, né? Deus ele costuma unir propósitos, né? Ele costuma juntar os propósitos para estabelecer um, né? Que é alcançar aqueles que precisam e que o buscam, né? Então a minha fé é essa, eu creio nos propósitos de Deus, e é isso que me fortalece todos os dias, né? Antes de contar esse testemunho, eu tinha que falar isso para vocês, porque ali naquela clínica, eu não tinha te percebido, né? Eu sempre ficava atento ali com a sua mãe e com seu pai. Eu via que tinha alguém que levava ele sempre lá para consultar, mas assim, eu nunca imaginei que Deus também teria até um propósito nisso, lá no ambiente de trabalho, no hospital, né, um momento de dor para muitas pessoas, como você disse. Hoje, eu estou no pronto-socorro ali, eu vejo pessoas entrando ali desesperadas, eu vejo pessoas que entram e não saem, eu vejo pessoas destruídas emocionalmente, que tentam ali acabar com a sua vida e que saem dali desesperançadas do mesmo jeito. Então, assim, diversas pessoas em todos os locais do mundo com inúmeros problemas, né? Mas o que nós podemos fazer para que esses problemas possam ser resolvidos, né? O que cabe a nós fazermos para que a gente possa sair dessa situação, né? Eu estive ali naquele leito, né? O que eu poderia ter feito, né? O que eu fiz para passar por tudo isso? E é isso que muitas pessoas estão em busca de respostas, né, Cecília? Isso. Eu faço até uma ressalva aqui que é interessante, né? Porque eu levava os meus pais, mas você não imaginava que era a Cecília que estava ali, né? Foi quando eu conversei com você no direct que eu disse para você, você me conhece, né? Porque você já me viu. E o interessante, sim, eu quero dar uma ressalva assim para falar sobre Jesus, como que Jesus age. Gente, aquilo que a gente pensa que Deus não vê, Deus vê, né? E muitas vezes Deus vê aquilo que a gente faz longe dos outros, né? Você não sabia que era a Cecília que estava ali, que eram os pais da Cecília, mas você sempre tratou os pais da Cecília muito bem, né? Até a Cecília surgir na sua vida, assim. Então, eu falo muito, gente, para isso. Existe uma palavra, me parece que em hebreu, se não me engano, que diz assim, sede-vos hospitaleiros, porque você pode estar recebendo anjos e não sabes, né? Então, os anjos, eu falo assim, pessoas que às vezes Deus coloca na sua frente, Deus coloca na sua vida exatamente para isso, para te reacender em você aquele propósito, né? Então, foi muito bacana, realmente, a forma como você trabalha, eu sempre falo, principalmente na saúde, as pessoas que trabalham nessa área têm que entender que, além da doença física, as pessoas já estão com a doença na alma, já estão tristes, já estão buscando ajuda. Então, se você não for uma pessoa receptiva, se você não for uma pessoa que saiba trabalhar com o público, então nem comece, porque você não vai
agregar, você só vai infeccionar mais a alma da pessoa, né? Então, assim, é Exato. bacana isso. Então, quando eu me apresentei para você, que eu disse quem eram os meus pais, e você lembrou, eu não acredito que sejam seus pais, são os meus Fiquei pais. surpreso, nunca imaginei, na verdade. Né? Então, foi a forma, assim, de tratamento mesmo. Então, a gente tem que sempre entender, sempre tem alguém nos observando, né? E a primeira coisa que Exato. eu falei com você, você sempre tratou os meus pais bem. Então, assim, sempre tem alguém nos observando. Então, eu quero falar para você, Deus sempre está nos observando em alguma coisa. E hoje você está aí com o seu livro. Eu lembro bem que eu falei assim, cara, a tua história dá um livro, né? E um livro para Exatamente. ajudar vidas. Então, você não Exato. pode dormir, você tem que colocar isso em prática, você tem que reagir. E foi o que você fez, porque isso aí já estava no propósito de Deus para a sua vida, só que não tinha chegado à sua mente ainda, não tinha chegado ao seu Exato. coração ainda. Então, assim, Deus sempre usa pessoas como usou a mim, usou todos estes que contribuíram para a confecção do seu livro. Então, Deus é muito fiel, muito bacana, e o povo está aqui querendo ouvir a tua história. Isso, e a gente vai entrar então, gente, nessa história de milagres, né? Glória a Deus por tudo, né? Eu gostaria de dizer para vocês, né, antes da gente entrar, já entrando, na verdade, é que a vida da gente sempre vai nos surpreender de alguma forma, né? De alguma maneira, esses obstáculos que a gente está falando aqui, nós estamos falando aqui, eles vão se apresentar a vocês em algum momento da sua vida, né? Mas o que nós podemos fazer para que a gente possa passar por isso de cabeça erguida, enfrentar a luta, né, de pé, né? O que nós podemos fazer para isso, né? A primeira palavra que eu quero dizer para vocês é fé. A primeira coisa que vocês têm que ter, independente da situação que vocês estão passando, né? A minha história, ela começou um pouco antes do acidente, né? Vou fazer um resumo bem pequenininho, porque depois vocês podem encontrar no livro bem detalhado as coisas que eu vou contar aqui, tá bom? Ali no bairro Primavera, que é o bairro da Cília, ali existia uma instituição chamada Fundação Mineira da Criança, FUMIC. É uma instituição, né, onde recebia crianças, né, que estavam em situações de risco social, crianças que sofreram abandono pelos pais, que sofreram algum tipo de agressão, ou que estavam expostas de alguma maneira socialmente, né, que poderia ali atrapalhar a vida futura ou adulta da criança. Quando eu era criança, Deus já havia começado, eu trabalhei em estruturas em mim, né, para que eu pudesse suportar todas as coisas que eu vivi hoje, né, que eu tenho passado e que eu passei nesses últimos anos. E ali, gente, aos 9 anos, né, por causa da minha situação de risco social, eu fui colocado ali, né? Eu fui para essa instituição de crianças carentes. A minha mãe não achou uma outra saída para mim e me colocou ali na FUMIC, né, que era chamada Fundação Mineira da Criança. E ali eu permaneci por 7 anos da minha vida, né? Foi de 9 anos aos 16 anos que eu fiquei naquela instituição, morando ali com outras 32 crianças, depois caiu para 18 crianças, isso aí tudo eu conto no livro. Mas por que eu disse isso, já dando um spoiler, né? Por quê? Porque Deus ele sempre vai trazer para nós algumas estruturas antes de colocar um problema diante de nós. E a gente precisa ficar atento nessas questões. Porque às vezes Deus ele começa a enviar pessoas na nossa vida, né? E começa a usar essas pessoas para estar nos treinando para aquelas coisas que estão vindo ao nosso encontro, que pode, de alguma forma, abalar as nossas estruturas. Então, ali, Deus me permitiu ficar naquela instituição. Durante 7 anos, passei por momentos muito difíceis ali, momentos muito tristes, né? Também passei por momentos alegres ali, mas quando eu saí dali, eu não entendia bem por que Deus tinha feito aquilo, por que Deus havia permitido eu passar por aquela situação. E depois, obviamente, né, eu descobri o porquê, né, porque Deus ele estava preparando, na verdade, um guerreiro, alguém que pudesse suportar coisas ainda maiores para cumprir um propósito e estabelecer aqui na Terra, né, mais um dos planos de Deus para alcançar as outras pessoas, seja em qualquer área, né? E depois ali, logo adulto, eu me casei. Aí, só te cortando um pouquinho, esse pedacinho aí já conta-se um pouquinho do que você tinha 1000 motivos para não ser quem você é hoje. Porque eu conheci a instituição, né?
em que você estava era tipo um orfanato de meninos, Exato, né? Um lugar exatamente. ali, um orfanato de meninos, e ali, tipo, gente, assim como existia aquelas pessoas que abraçavam, existia aquelas pessoas que rejeitavam, né? Porque as pessoas sempre olham de uma forma, da forma como elas querem olhar, Preconceito, né? né? Com preconceito, tá ali, orfanato, não sei, não é boa companhia, não é isso, né? Tem gente que Exatamente, eu olha sofri assim, muito isso. infelizmente tem, mas assim, você tinha muitos motivos, até mesmo porque as perguntas, questionamentos do seu coração, por que que a sua mãe, mesmo ela tendo motivos, por que que ela colocou ali? Você tendo mãe, né? Você tendo família, por que que eu fiquei ali? Então tudo tem aquele questionamento. José, por que que eu estou aqui nessa escravidão? Porque eu tenho o pai, eu tenho os Exatamente. meus irmãos, por que que eu fui lançado aqui? Então por aí já começa a tua história, né? Por que Deus? Então você já começou com os porquês de Deus, mas esses porquês não te lançou no mundo, porque até então você já estava se enquadrando no caminho que você vai continuar contando para a gente, né? Exato, né? E aí existia, isso era muito claro, né? As pessoas, elas realmente tinham um grande preconceito para nós que morávamos ali, né? Sim, Elas desconfiavam de alguma forma de nós, achando que nós íamos fazer alguma coisa, né? Que nós íamos roubar, e sempre sim, tinha esse sim, preconceito, né? E era sim. perceptível, né? Mas a gente não tinha opção, a gente tinha que continuar vivendo, né? A gente tinha que continuar a nossa vida. Eu tive diversas oportunidades de seguir outros caminhos, né? Mas eu Verdade. quis permanecer, né, no caminho proposto que Jesus já havia proposto no meu coração, Verdade. né, de continuar seguindo. E ali, depois daquilo, eu saí, né? A minha tia que está aqui, a tia Simone, né, a pessoa que eu amo demais, ela, quando eu tinha 16 anos, ela me tirou ali da FUNIC, né? Ela me adotou, né? E ali eu morei com ela depois daquele tempo, fui para a igreja, conheci Jesus de uma maneira mais profunda e fui alcançando assim conhecimento, né, das coisas de Deus, da graça de Deus, né, e Uhum. entendendo quem era Jesus e o que ele podia fazer por mim, né. Depois disso eu encontrei a minha esposa na igreja, a gente se casou, eu tenho um filho hoje, né, eu faço 8 anos de casado esse ano, né, eu tenho um filhinho pequenininho de 7 anos, né, e graças a Deus, né, e foi tudo caminhando, e as coisas elas Sim. foram caminhando e eu fui crescendo, né, cuidando de jovens na igreja, louvando, que hoje eu toco violão, eu canto, né, eu faço isso porque eu gosto, eu amo adorar a Deus, eu amo servir a Deus com o meu corpo, com a Sim. minha voz, com as minhas mãos, né? E todas as coisas colaborando, Cecília. Eu comecei, fiz o Enem, eu comecei a fazer a faculdade de História, né? Eu consegui a bolsa 100% na faculdade, mais uma bênção que Deus havia feito na minha vida, né? Eu estudei para aquilo ali, Deus me permitiu alcançar isso. Hoje falta um período para eu terminar essa faculdade, né? Por causa do acidente, eu tive esses Sim. contratempos que atrasou um pouquinho, né? Sim. Só Atrasou, né? atrasou, Mas só atrasou. só atrasou. E esse ano, em nome de Jesus, nós vamos Uhum. concretizar isso, né? E aí, Cecília, eu, na igreja, servindo a Deus, eu me lembro que era numa quarta-feira, sabe? Era uma quarta-feira num culto profético, né? E o tema da palavra no culto era Deus nunca revela tudo. O tema da palavra era esse. Deus nunca revela Ó, tudo, um dia antes de tudo acontecer. E ali estava falando quando Moisés ele tem a oportunidade de ver Deus, né? Mas Deus não se mostra por completo. E ele explica para Moisés que se ele, porventura, se mostrasse por completo, muito provavelmente Moisés não sobreviveria para contar a história. E assim é com a gente também, né? Assim acontece com a gente. Se Deus revelasse tudo para Jó, por exemplo, que ele passaria, provavelmente Jó não ia aceitar passar por uhum. tudo aquilo. Ele não ia Exato. querer. Se Deus falasse comigo, Davidson, eu vou te colocar nessa situação que eu vou contar para os irmãos agora, pô, eu não aceitaria. Eu não ia querer, né? Porque foi muito doloroso, né? E ali eu participei daquele culto, eu estava com o violão na mão, tocando e cantando, e fui trabalhar no outro dia, sabe? Fui e sempre no mesmo lugar fazia minha oração diária, orava ao Senhor, consagrando meu dia, pedindo ao Senhor que me guardasse, pedindo ao Senhor que guardasse a minha família, né? Pedindo ao Senhor que me protegesse de acidentes, inclusive, né?
eu fazia sempre uma oração específica a Deus todo dia. Parecia até aquela oração escrita, sabe? Mas eu estava sempre fazendo aquela mesma oração todos os dias e no mesmo local. E ali eu cheguei na empresa, eu trabalhava em uma loja, né, uma fábrica de estruturas metálicas daqui de Timóteo. Eu trabalhava como montador de estruturas metálicas, fazia galpões e etc. E peguei o carro da empresa naquele dia, no dia 17 de janeiro, não, perdão, gente, 19 de janeiro, estou confundindo com a data do lançamento do livro, 19 de janeiro de 2017, tá bom? E aí eu peguei ali o carro da empresa e fui para um condomínio aqui que tem em Timóteo, né, o condomínio Recanto, que você conhece, aqui perto do Alfa, né? E ali fomos fazer uma estrutura em um prédio de 3 andares, nós fomos aumentar a sacada desse prédio, era a sacada de 3 andares nos 2 lados do prédio. E nós chegamos ali naquela manhã, estava bastante corrido o serviço, nós estávamos com bastante pressa, né, para entregar o serviço, né, porque já estava atrasada a obra, etc. E naquela oportunidade eu tive que pegar um andaime ali que nós estávamos usando para soldar as peças lá em cima e atravessar para o outro lado do prédio, né? Naquele momento a gente estava desfalcado, né, no quadro de funcionários, e a gente começou a carregar um andaime alto, né? Aquele andaime que tem rodinhas, né? E é uma parte de asfalto. Era um morro meio disfarçado, assim, sabe? Um morro meio inclinado, só que não tanto. Juliana me lembrou a data aqui, ó, 20 de 1 de 2017. Mas aqui eu vou confundir. Mas vamos uma esposa? Aí eu peguei e fui atravessar ali com o andaime para o outro lado, né, Cecília? E de repente, de costas, eu me vi preso. Eu me vi preso em uma descarga elétrica de 13.800 volts. De repente, eu tentei me soltar e não conseguia, né? Naquele momento, eu sabia o que estava acontecendo. Eu vi que eu estava preso em um choque de alta tensão. O andaime ele começou a descer e eu comecei a segurar, porque eu estava de costas. A primeira reação que eu tive é de segurar. A pessoa que estava comigo, ele vendo o fio, ele soltou o andaime. E o andaime pesou mais. E ali ele encostou na alta tensão, né? O andaime encostou ali e aquela descarga elétrica começou a passar pelo meu corpo. 13.800 volts. É uma descarga elétrica horrível. É muito ruim. É muito doloroso, né? E eu me lembro que assim, eu fiquei em cerca de uns 5 segundos acordado, tomando aquele choque. E naqueles 5 segundos, parecia uns 10 minutos agarrado. Porque é uma sensação horrível, Cecília. É algo que, assim, eu posso tentar explicar em palavras, mas é difícil passar para as pessoas o que eu realmente senti, né? A sensação é que eu estava quase explodindo, passando aquela descarga dentro de mim. A sensação é que a qualquer momento eu ia explodir, né? Algumas pessoas aqui já devem ter visto aqueles vídeos de pessoas sendo eletrocutadas. Aí começa a subir fogo, começa a subir fumaça, e a pessoa vai fritando, até que ou ela morra e toda a água seja secada do corpo, não haja mais nada para queimar, ou até que alguém solte essa pessoa, ou ela se solte de alguma forma desse choque. E ali, naqueles 5 segundos, a sensação é que eu explodia a qualquer momento. A sensação do choque mesmo, como a gente toma choque na tomada, né? Mas é um choque um pouco, é mais forte, né? É bem mais forte. E a sensação é como se estivesse rasgando dentro da gente. Passando assim, vai como se indo e voltando, sabe? E como se estivesse rasgando assim, passando, arrancando as veias do corpo da gente, como se fosse arames farpados passando dentro da gente. É horrível a sensação. Né? Eu não gosto nem de lembrar, na verdade, porque eu sinto como se eu estivesse lá no local de novo. Né? E ali, no meio do choque, daquele tempo que eu estive tomando choque, eu dava relances. Eu apagava, desmaiava e acordava. Apagava e desmaiava. Apagava, acordava, sempre daquele dando alguns relances. Só uma curiosidade, nesse momento aí, dá tempo de você pensar em alguma coisa? Nesse momento, assim, o que você passava ali naquele momento ali? Não sei. É uma curiosidade porque a gente... É uma situação, meu Deus. Né? O que passava? Dava tempo? A sua mente trabalhava ali? O que passava na sua mente?
sim, igual assim, não dá tempo de você ficar pensando muitas Sim, coisas, sim, né? Mas sim. dá tempo. O pensamento que eu tive naquele momento é assim, poxa, tô preso numa descarga elétrica, eu vou morrer. Porque eu sabia do que se tratava. Eu sei o que Uhum, é um choque de alta tensão, né? aham, Eu falei assim, no meu pensamento assim, meu Deus, eu vou morrer. Só isso que passava na minha cabeça, né? sim, Minha vida está nas suas mãos. Era isso que passava na minha mente. Ou seja, sabe, sim. acabou aqui. É isso que passa na minha cabeça. Né? Eu acredito que muitas pessoas também, que já passaram por coisas similares, também tiveram o mesmo pensamento. Aqui Sim. acabou, não tem mais jeito. Né? E ali eu acordando e desmaiando, eu fui solto daquela descarga elétrica. Né? Olha só como eu disse no início, que Deus ele tem os seus planos. Né? E nenhum dos seus planos eles podem ser frustrados. Né? 42, Jó 42. E ali naquele exato momento em que eu tomei aquele choque, Cecília, estava saindo um homem da garagem da casa dele. Esse homem, ele é engenheiro eletricista. Um homem, engenheiro eletricista, para socorrer alguém que está sofrendo um acidente elétrico. Ver como Naquele exato Deus momento. trabalha. Naquele exato momento, ele saindo da garagem dele. Na hora que ele viu, todo mundo desesperou. Eu estava pegando fogo naquele momento. Tinha algumas pessoas no canto desmaiando, uma desmaiou, outros gritando, desesperado, né? Eu vi um que estava gritando, mas o que desmaiou depois foi até um amigo meu. E depois a gente até riu dessa situação, sabe? Mas naquele momento é um desespero total. As pessoas começam a gritar. Uma das pessoas ligou para o Corpo de Bombeiros e falou assim: olha, tem um menino pegando fogo aqui, e desligou o telefone. Não conseguiu falar mais nada. E saía fumaça e fogo. E do meu corpo saía alguns raios, alguns relâmpagos, assim, sabe? O choque, ele vai procurando alguns lugares para sair, né? Ele entra, ele tem que sair. Ele tem que sair em algum lugar. Algumas pessoas, eu já vi pessoas sendo decapitadas por situações assim, por causa de o choque, ele procura um lugar para sair. Então, Sim, assim, sim. é só Deus para determinar aonde que vai sair esse choque. E ali naquele momento, o Robson, ele saiu da garagem dele. Depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Ele me contou, ele falou assim: Davidson, o tempo que eu demorei para achar um pedaço de madeira para te soltar, você ficou quase 2 minutos preso naquele choque. Porque o local lá, você já foi lá provavelmente, é um local muito limpo. Não tem bagunça. Igual assim, quintal da Sim. gente. Na minha casa, se você Uhum. procurar pedaço de madeira, você vai achar jogado lá no quintal. Mas lá é Sim. bem limpinho. Não tem sujeira e essas coisas. E ele pensou: olha, eu vou pegar um pedaço de ferro e vou jogar no fio para fechar um curto-circuito e desativar, interromper o fornecimento de energia e você ia ser solto. Mas eu não encontrei. Eu procurando um pedaço de madeira, achei um pedaço carbonizado. E ele disse que se ele pegasse o pedaço de madeira carbonizado, muito provavelmente ele também tomaria choque. E ele me explicou que o carbono é um grande condutor de eletricidade. Olha só, até isso Deus foi perfeito. E aí ele achou um pedaço de madeira seco e finalmente ele empurrou meu peito. Eu caí no chão e eu caí com a minha mão ainda encostada no andaime. Mais uma vez comecei a ser eletrocutado e ele empurrou, né, dessa vez a minha mão e eu me soltei definitivamente daquele choque, né? E assim, eles me viram no chão, jogaram ali alguns lençóis em cima de mim, porque para eles eu já estava morto, né? Eu estava lá quieto, parado, não me mexia, e eles jogaram aquele lençol, apagaram o fogo de mim com o extintor, né? Pegaram o extintor do carro, apagaram aquele fogo de mim, e eu fiquei ali no chão até que eu acordei, né? E de repente eu tentei levantar. Quando eu tentei levantar, eles perceberam que eu estava vivo e foram lá e me colocaram, me seguraram lá no canto do meio-fio. E sabe, quando eu comecei a acordar, eu comecei a achar que eu estava sonhando, sabe? Eu pensei assim, cara, será que eu estou sonhando? Será que eu não saí de casa ainda? Está na minha hora de acordar? E aí eu comecei a sentir dor, e dor, e dor. Na minha perna esquerda, uma dor imensa. Eu nunca senti uma dor tão intensa quanto aquela dor, Cecília. E naquele momento, a única coisa que eu pensava era o seguinte: Deus, me ajuda, me tira essa dor de mim. E eu acordando, falei assim:
tira minha perna do meio-fio, porque tá doendo muito. Aí eles desencostaram, não, eu já desencostei a sua perna do meio-fio, e eu continuei sentindo dor, e dor, e dor. E eu falei, aí nesse momento, gente, a gente não consegue falar muita coisa. A gente não consegue dizer muita coisa. A única coisa que eu conseguia falar naquele momento era ai. E eles falavam assim, Davidson, ora, fala com Deus, você é um garoto de fé, fala com Deus. E eu comecei a orar ali naquele lugar, falando, Deus me ajude, Deus me socorre, Deus tira essa dor de mim. E nesse momento, a única coisa que eu sabia falar era isso, não tinha palavras, não vinha palavra na mente de gente. E eu percebo isso no momento de dor das pessoas também, Cecília, né? Até para você pincelar, que as pessoas, quando elas estão sentindo dor, elas não conseguem falar muita coisa. Elas não conseguem dizer muita coisa, e nem mesmo a expressar, na verdade, até em oração, né? Fica difícil até de orar, quando a dor ela consome o nosso interior, não é verdade? Verdade. E aí, verdade. Eu acho assim incrível. Eu estou vendo a sua história assim, imaginando. Eu estou imaginando assim a cena. Eu estou imaginando a cena, o desespero, e também estou imaginando assim os seus amigos ali, ninguém podendo encostar em você, você preso, todo mundo em desespero tentando te socorrer de alguma forma. E de repente Deus coloca alguém ali. Eu sempre falo isso. Deus não muda a história de ninguém. Deus dá continuidade à tua história. Eu nunca falo que Deus muda a história. Sabe por quê? Porque quando Deus fala assim, olha, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, se desde o ventre Ele nos conhece, então Ele já escreveu uma história para nós. Nós temos que usar o livre-arbítrio. Aí a gente escolhe seguir a Ele, a vontade dele ou a nossa. Né? E muitas vezes a nossa vontade, ela nos desvia um pouquinho da vontade de Deus. Mas aí a gente quebra a cara e volta e sabe que a vontade dele é perfeita e a gente segue. Mas a nossa história é a que Deus escreveu. Então, naquele momento ali, eu sempre falo isso de José, gente, eu amo a história de José, porque os irmãos deles lançaram ele no buraco para matá-lo. A intenção dos irmãos era matá-lo. Então, assim, naquele momento ali, isso aí era naturalmente, aos olhos naturais, para a morte. Né? Exatamente. Mas assim como Deus colocou os mercadores para resgatar José do buraco, naquele momento Deus colocou alguém apto a te socorrer naquele momento. Sabe por quê? Porque mesmo que fosse projeto do diabo aquele momento te matar, o projeto de Deus era te dar vida para você estar aqui hoje. Então, ninguém frustra os planos de Deus. Deus, eu imagino a cena assim dos anjos, né? Deus falando assim, vai lá agora, porque a história dele continua. Eu escrevi e ninguém frustra. Eu escrevi e ninguém impede. Então, esse momento aí, gente, eu falo assim, todos os dias, eu digo, gente, isso não é poesia, isso não é romance, isso é milagre, isso é bênção de Deus. Deus, quando quer agir, ninguém pede. Podem debochar da sua fé, podem rir da sua fé. Gente, se Deus tem uma história para você, se Deus disse que é essa história, se Deus disse que é para ser e que vai acontecer, gente, Deus move céus e terra. Podem tentar te parar, podem tentar te matar. Deus vai dar continuidade aos planos dele na sua vida. Eu falo isso sempre. Sempre, sempre, sempre. E é isso que eu tento colocar no coração das pessoas. Não desista, porque se Deus projetou, se Deus planejou, se é propósito dele, ninguém entra na frente, porque ele faz acontecer. E ele fez acontecer na sua vida, desde quando você nasceu. Exatamente. Já tentaram te parar. Então você foi chegando aí, e o engraçado, que eu já vou pegar o início da tua história, se for olhar, você contando, aí Cecília, eu saí de lá, aí a minha tia me adotou, aí a minha vida começou a dar certo, tudo começou a dar certo. Olha para você ver, tudo começou a dar certo, né? E de repente acontece isso. Porque muitas vezes a gente está assim, gente, estava dando tudo certo, parece que estava dando tudo certo. Mas Deus sempre tem a maneira dele trabalhar na nossa vida. E uma coisa que você falou, Deus ele te prepara para o problema. Não, Deus ele te prepara para a batalha. Exatamente. O problema vai surgir. Deus ele te prepara para a batalha.
Então, naquele momento ali, Deus já tinha te estruturado para tal situação. Você não imaginou que seria essa, né? Tão assim. Mas, Tão assim, pesado. aquele momento ali, Deus estava ali. Eu acredito nisso. Deus estava o tempo todo naquele lugar. Exatamente. E igual você disse, né? Ele sempre vai enviar alguém para nos socorrer, né? Exato, E assim, a gente tem exato. que ficar atento nessas coisas. Eu falo isso sempre, porque naquele momento Deus enviou o Robson, que foi um anjo dele aqui para me Sim, ajudar, né? E enviou também uma outra pessoa, né? Que é um amigo, já era um amigo antes, né? Naquele momento eles acionaram ali o socorro, né? O corpo de bombeiros. E de repente, quando eu abro os olhos no chão, o corpo de bombeiro chega, quando eu olho, era um amigo. Era uma pessoa que eu já conhecia, que trabalha hoje no corpo de bombeiros de Timóteo, o Ivan, um grande amigo meu, da minha esposa, da minha família. E assim, naquele momento, eu me senti mais seguro, sabe, Cecília? Eu senti como se, olha, agora eu estou em boas mãos, né? E Deus, ele sempre vai levantar alguém, né? Quando a gente está procurando uma resposta de Deus, quando a gente está esperando um socorro de alguém, Deus tem essa pessoa, porque ele sempre vai dar aquela válvula de escape para a pessoa, né? verdade, Ele sempre verdade. tem o escape já preparado, já bem antes de Sim, acontecer. E quando eu abro os olhos, eu falo, meu Deus, é o Ivan. Eu falo, Ivan, me ajude, cara, me ajude, me ajude. Só falava isso para ele, e ele olhou para mim, e ele falou, e ele ficou tipo assim, travado, sabe? Ele ficou assustado, porque ele ia lá socorrer as pessoas em vários incidentes e acidentes, mas ele nunca se deparou com um amigo tão próximo. Ele nunca havia se deparado com alguém tão próximo dele. E a gente estava ali congregando na mesma igreja um dia anterior, e de repente no outro dia o amigo dele está lá. E assim, ele ficou meio atordoado, tanto que depois ele passou até. Ele teve um tempo da empresa ali para sim, absorver tudo isso que ele passou também. Mas ali ele já sim, fez o trabalho dele, viu como que estavam meus sim, batimentos, e socorro. colocaram na ambulância. Eu me lembro que quando eles foram sair com a maca, né, nem me imobilizaram porque eu tinha que chegar rápido no hospital. Eles já me colocaram assim na Sim, maca e falaram assim, nós temos que ir rápido com ele, porque a chance de uma pessoa que tomou um choque, que foi eletrocutada, de ter uma parada cardíaca é muito grande, né? Tanto que depois eu vou uhum, falar para vocês o que aconteceu no decorrer das complicações. sim, E aí ele foi e me colocou, e o cara falou assim, o Robson falou assim, olha, cuidado, que ainda está energizado o andame. Eles quase esbarraram na rede de alta tensão ali, naquela pressa de tirar, de levar para o hospital. No percurso, é, eles pularam assim até um quebra-mola. Eu acordei, que eu já tinha desmaiado nessa hora também. Nesse percurso todo, deu cerca de 3 ou 4 minutos até o hospital, porque é bem próximo, né? É o próprio hospital, sim, gente, que eu trabalho hoje. Veja só como Deus faz as coisas, né? Deus me uhum, levou lá no mesmo lugar. Hoje, praticamente todos os dias eu vejo o lugarzinho onde eu fiquei. Às vezes eu paro lá assim, ó, naquele lugar, e falo assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como que, olha isso daqui, olha que situação. Eu estou aqui no mesmo lugar onde eu entrei uhum. quase morto. Eu vejo os mesmos médicos que me atenderam, Cecília. E eu vou contar uma experiência aqui incrível, incrível. Assim, é só Deus para fazer uma coisa dessa, é só Deus para fazer. E ali eu entrei no Sim, hospital, o meu pensamento era o quê? Eu tenho que ficar acordado, eu tenho que me manter acordado para eu passar os meus dados. Nessa confusão eu me esqueci que eu estava trabalhando, que eles tinham os dados da minha empresa, né? Eu estava com a minha carteira no bolso e os meus documentos. E ali eu dei o telefone da Juliana e me levaram para o box. E ali chegou a Fabi, uma enfermeira, né, que trabalhou comigo lá sim, também, que fez tudo acontecer naquele momento. Deus usou ela tremendamente para que eu pudesse hoje estar vivo, para conseguir o transporte, né, porque eu tive que ser transferido naquele mesmo dia para um outro hospital. Naquele hospital, que é onde eu trabalho, é o Vital Brasil hoje, eles fizeram os primeiros procedimentos em mim. Eu tive uma queimadura muito grande no chão, antes de eu acordar de um coma que eu fiquei, sim. porque eu fiquei 2 meses em coma. Eu não sabia que Nossa, eu tinha queimado. Eu não uhum, sabia que eu tive 70% de queimadura corporal.
Eu tenho hoje 70% de queimadura corporal, cicatrizes, marcas de um milagre. Entendem? Eu tenho hoje as marcas, eu carrego no meu corpo as marcas. E ali eu tive uma queimadura extensa no abdômen. E quando eu cheguei, o Dr. Felipe Neves, o qual eu encontro todo dia também ali, ele precisou fazer um procedimento em mim, no meu abdômen. Por quê? A pele do abdômen, ela enrijeceu, ela endureceu, porque queimou muito. E eu não conseguia respirar, Cecília. O meu abdômen, ele, né, ficou muito duro. E ele precisou fazer alguns cortes no meu abdômen. Eu tenho uma foto aqui no meu celular do meu abdômen. Não vou mostrar aqui, porque tem gente que não vai suportar ver, tá? O meu abdômen do dia do acidente. Mas quem quiser ver depois, tiver curiosidade, pode me chamar no direct. Porque tem gente que gosta de ver essas coisas também, né, Cecília? Tem. Eu conheço muita gente que gosta de ver essas coisas. Eu não gosto de ver essas coisas porque eu sofro. Eu não tem gosto gente que mesmo, ama ver. Tem gente que gosta, sim. Sim, e aí depois eu envio. Se você for um desses, eu envio para você aí direto, depois no direct, tá bom? E aí eu tenho essa foto que ele fez alguns cortes no meu abdômen para que eu pudesse respirar. E aí eu comecei a respirar, e naquele dia eles já me induziram ao coma, eu já fui entubado naquele mesmo dia no hospital, me deram uma antitetânica no braço aqui, eu achei que eles já estavam me dando uma geral, mas era uma antitetânica e eu me entreguei. E eu desmaiei naquele momento e falei assim, agora eu estou nas mãos certas, daqui para frente é com Deus e com os médicos, né? Sim. Agora é com eles. E ali eu fui transferido, né? Chamaram um helicóptero naquele mesmo dia, eu não tinha plano de saúde. Mas até então, você deitado ali, você tinha noção dessas queimaduras todas? Não tinha noção. Não tinha noção. A única coisa que eu achei que tinha acontecido é que a minha perna tinha sofrido um dano. Eu não sabia das queimaduras. Eu não tinha noção nenhuma. Eu só falei assim, minha perna. Porque a dor era só na perna, entende? Eu não sentia dor nas outras partes do corpo. E ali eu fui, peguei e eles conseguiram o transporte para mim. Eu trabalho no hospital. Eu sei o quanto é difícil você conseguir um helicóptero ou um transporte para você transportar uma pessoa. É muito difícil, gente. Para você conseguir uma ambulância, para você ser transportado daqui de Timóteo para Ipatinga, que é uma das cidades vizinhas aqui, você vai gastar pelo menos umas 5 ou 6 horas, dependendo aí do seu estado de saúde. Se for muito grave o seu estado, vai ser mais depressa, obviamente. Com plano de saúde, isso, tá? Com plano de saúde. Pelo SUS é outra história. É mais difícil ainda, entende? Porque você vai depender das ambulâncias do sistema do SUS. E todo mundo sabe como que tá, né? E naquela semana, 2 semanas antes, o Estado havia acabado de comprar um helicóptero novinho que o Estado comprou para o João 23, Hospital João 23, gente. É o maior pronto-socorro de Minas Gerais. É a maior referência ao queimado da América Latina. Foi o hospital para onde eu fui. Eu cheguei no hospital por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos. Cerca de 2h30 da tarde, eu estava zarpando o voo de helicóptero para Belo Horizonte. E ali começou a minha luta de verdade. É ali onde começou a batalha. Na verdade, começou antes, né? Mas quando eu fui para lá é onde as pessoas falam, agora ele está no lugar certo e agora o que vai ser realmente dessa história? É onde a família e os amigos perguntam, e agora? Né? O helicóptero me levou para Belo Horizonte, a Juliana, ela pegou o carro e foi para lá também, não tinha onde ficar, não conhecíamos ninguém em Belo Horizonte, e até nisso Deus foi fiel e preparou tudo, tá bom? Vocês vão poder conhecer essa história todinha depois. E aí a gente fala dos propósitos, mais uma vez, né, Cecília? É lindo isso. Sim. É uma pena que não dá para contar tudo, né? Detalhe, não dá para contar. É lindo, né? Dá para contar tudo, mas depois tá aqui no Marcas e o Milagre, você pode depois estar lendo e conhecer toda essa história. E ali eu fui para Belo Horizonte, 10h30 da noite, eu já passaria pela minha primeira cirurgia, né? Eu fiz quase 20 procedimentos cirúrgicos enquanto eu estava internado, né? E naquela mesma noite, eu já havia perdido uma perna. Eles amputaram a minha perna esquerda a nível transfemoral. Eu perdi sobrou, na verdade, cerca de 15 a 20 centímetros da perna esquerda. Como eu disse, eu tive queimaduras por 70% do corpo e por causa da queimadura que isso aconteceu. 00:30 eu já saí do bloco cirúrgico lá no hospital.
já amputado, né? E já continuei na UTI. Lá eles falam CTI porque é um setor de queimados, né? Lá tem essa ala só para queimados, para grandes queimados. E é uma UTI de queimados. Eu fiquei lá 2 meses. E ali já induzido no coma, 2 meses que eu fiquei em coma, apagado, né? Eu tive muitas experiências em coma, experiências espirituais lindas, maravilhosas. Eu tive a oportunidade de ver Jesus na minha frente, em sonho, né? Enquanto eu estava em coma. São coisas lindas, gente, lindas, que eu tive a oportunidade de viver enquanto estava ali em coma. Nesse processo, Cecília, de 70% de queimadura corporal, eles precisavam tirar essa pele. Né? Eles precisavam tirar toda essa pele. Só uma pauta aqui, porque tem gente que está entrando agora, perguntando se é acidente de carro. Você foi eletrocutado, né? Eletrocutado. Fala. Com quantos? Eu fui eletrocutado com choque de 13.800 volts. É isso, gente. Eletrocutado com choque de 3.800 volts. É muita coisa, gente. Meu Deus. É muita coisa. É muita coisa. Né? Não tem como falar. Assim. É só você multiplicar os 127 volts por 10.000. Aí o que acontece? Ali no hospital eu tive essa oportunidade, fiquei em coma, né, passando por tudo isso, e eles precisavam tirar essa pele que estava morta, né, que já estava necrosando no meu corpo. Estava podre, a palavra certa é essa, né, a pele estava necrosada, estava podre já no meu corpo. E eles precisavam fazer cirurgias de plástica, né, para retirar isso. Eles chamam de desbridamento, esse procedimento, onde eles tiram essa pele e arrancam pele de uma outra parte. Eles vão fazer aí um enxerto, né? Eles tiram peles de onde tem área que não foi queimada, né? E colam nas áreas que foram desbridadas, que foram limpas, para que se cicatrize. É uma enxertia que eles chamam, né? O termo médico, né? E nesse processo todo de raspagem das peles, de limpeza, eu tive 4 infecções generalizadas. Eu tive uma infecção generalizada, conseguiram controlá-la, depois eu tive outra. 4 vezes eu tive essa infecção generalizada. Como eu disse antes, uma pessoa que sofre um choque de alta tensão, ele pode ter paradas cardíacas. Ali no hospital, olha que experiência incrível. E aí eu vou contar para vocês, já contando um pouco dessa parte dos propósitos. A Juliana, ela foi para Belo Horizonte e ela foi acolhida por um casal de pastores. Depois vocês podem conhecer melhor tudo direitinho, tá? Eu não conhecia eles. Eu nunca imaginei que eles existissem, né? E eles acolheram a Juliana e o Pedrinho, né, que é meu filho. E lá na casa deles, ela ficou durante 3 meses hospedada lá, né? E aí, o que aconteceu? Um dia, a pastora Suelen, que é esposa do pastor Marcos, que acolheram, né? Tinha um primo dela que trabalhava no Hospital João 23. Olha que incrível! O primo dela era médico. É médico, na verdade, né? E aí ela falou assim, olha, Igor, dá uma ida lá no CTI, tem um menino lá, ele chama Davidson, e olha para mim como que ele tá, passa alguma informação dele para mim. E ele pegou e foi, passou os dados do meu leito direitinho, ele foi. E quando ele chegou lá, eles falaram assim, ele é cirurgião também, né? Eles falaram assim, olha, doutor, nós precisamos da sua ajuda urgente para fazer uma traqueostomia em um paciente, aproveitar que você está aqui. E quem era o paciente? Eu. Veja bem, aqui tem a marca da traqueostomia, né? Porque o meu pulmão, ele já estava cheio, já estava tomado, né? Já tinha muito tempo que eu estava no tubo, e eles precisavam tirar esse tubo e colocar uma tráqueo. Ele fez essa traqueostomia. E ele falou com a Suelen assim, isso eu vi a mensagem, gente. Ele falando com a Suelen, ele falou assim, Suelen, olha, eu tive que fazer até uma tráqueo nesse menino, eu quero te dizer uma coisa, prepara a família, porque esse menino não vai sobreviver. Esse menino já teve 8 paradas cardíacas. Esse menino não vai sobreviver. E ela falou assim, Igor, você não sabe de quem você está falando, Igor. Esse menino é um diácono na casa de Deus. Esse menino é levita. Esse menino serve a Deus. Deus vai te surpreender, Igor. Deus vai fazer esse menino sobreviver, porque Deus pode. E aí ele falou assim, amém, né? Com
com aquele ar de incredulidade, né? E ela disse, e ela decretou, né? Depois disso, ele descobriu, né, que eu fiquei vivo e ele ficou impressionado com tudo que aconteceu. E eu tive essas 8 paradas cardíacas e foi ele que disse. Eu tenho hoje 605 páginas de prontuário aqui em casa, tá aqui guardadinho, né? De provas do milagre que Deus fez na minha vida, de tudo isso que aconteceu. Mas eu gosto de frisar que o grande milagre não foi só esse, eu ter as 4 infecções generalizadas, 8 paradas cardíacas, que uma já mata, na verdade. Mas o grande procedimento que eles iam fazer no meu abdômen, sabe? Eles precisavam retirar essa pele do abdômen, que eu queimei 4º grau no abdômen. Né? Você lembra que eu falei que ficou enrijecido e precisaram fazer aqueles cortes para eu respirar? Então foi uma queimadura muito profunda. Mas aí eu percebo o poder de Deus, eu percebo o agir de Deus e eu consigo ver o milagre de Deus. Por quê? Porque um choque, quando você toma um choque, você está sendo eletrocutado, ele vai conduzir melhor dentro do corpo humano. Porque o corpo humano, ele é 70% de água, e a maior parte onde tem água no corpo humano é na parte de dentro, não é verdade? É dentro do corpo humano, onde está ali. Eu tinha acabado de tomar café da manhã, naquele momento, e o que determina o nível de dano que vai sofrer um paciente que sofre um choque de alta tensão é justamente as condições físicas, né? Por exemplo, a gordura corporal, a quantidade de líquido que tem dentro daquela pessoa, né? E naquele momento eu estava. Eu sempre fui magrinho. Ou seja, aquele choque, Cecília, ele tinha tudo para me fritar por dentro. Tudo para me fritar por dentro. A física vai dizer isso. A física vai dizer que o choque ele vai conduzir melhor onde tem água no nosso organismo. E ali vai ser o primeiro lugar onde vai queimar mais. Onde vai ser danificado, não é verdade? Onde vai fritar. E quando eles fizeram a cirurgia no meu abdômen para retirar, sobrou uma pele muito fina, sabe? Eles precisavam fazer essa cirurgia que era muito complicada. Eles chamaram a Juliana, depois vocês leem os detalhes lá no livro. Eles precisaram fazer isso e sobrou uma pele muito fina, a qual eu não podia nem me debater no leito. Restringiram algumas visitas no hospital, porque tinha algumas pessoas que me deixavam agitado quando conversavam comigo, sabe? E ali eu começava a me debater no leito, tentando acordar. No último nível de sedação, eu tentava acordar. E ali eles fizeram toda aquela raspagem do meu abdômen, e a pele que sobrou foi muito fina. E aí, sim, depois de um tempo, eu pensei, meu Deus, o que é que fez com que esse choque não queimasse o interior do meu corpo? Porque todos os meus órgãos internos ficaram intactos. Nenhum dos meus órgãos internos foram atingidos pelo choque. Eu não tenho gordura corporal. Eu tenho um pouquinho, né? Porque eu sou magro. Mas eu tinha pouquíssima gordura corporal. O choque era para ter me fritado por dentro, Cecília. Era para eu estar morto hoje. Mas Deus, ele decidiu fazer o milagre naquele momento. Ele falou assim, até aqui, choque, você vai. Daqui para dentro, você não passa. Daqui para dentro, vai preservar a vida do meu filho. Daqui para dentro, ele vai precisar para contar o testemunho do milagre dele. Daqui para dentro, ele vai precisar para ter saúde lá na frente, para viajar, para ir longe, fazendo palestras, né? Tem pessoas lá no Pará que sabem da minha história. Eu já tive a oportunidade de contar a minha história lá. Então, assim, Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Eu perdi a perna, tive muitas queimaduras, né? Mas aonde você vê aqui é onde Deus permitiu, né, permanecer. Né? Esse rosto bonito aqui, né, gente? Meu Deus. Eu te via no posto de saúde, ficava assim, me perguntando. Minha mãe falava assim, ele sofreu um acidente. Eu ficava me perguntando, ele perdeu uma perna. Então, eu ficava ali questionando que tipo de acidente. Até eu ver você fazendo uma live com a Fabiola, eu acho. Fabiola. E eu fiquei ouvindo a tua história, meu Deus, eu não sabia dessa história. E você falando aí do corpo, né, todo queimado, necrosado, né, começou a ficar, eu me lembrei de Lázaro, né? Deus, ele... A Marta falou assim, Jesus chegou, Marta falou assim, Jesus chegou procurando, né, Lázaro, Jesus chorou a morte de Lázaro, porque Lázaro era amigo, Jesus era amigo de Lázaro, e Marta falou assim,
Meu irmão já faz 4 dias que está morto e já cheira mal. Já cheira mal. Isso é forte. Já É muito cheira forte. mal. Não tem jeito, está morto, né? E o tremendo é isso. Deus, ele fez alguém empurrar o fio ali e te chamou. Porque eu acredito que o tempo todo que você está voltando pela vida, é o próprio Deus dizendo assim: você está vivo. Você está Exatamente. vivo. O teu corpo está Exatamente. queimado, o teu físico está atingido, mas você está vivo. Quando Deus levou Ezequiel ao Vale dos Ossos Secos, em visão, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, todo o vale está morto, você está vivo. Então eu acredito que Deus te levou lá no Vale dos Ossos Secos e mostrou: o teu corpo está morrendo, mas você está vivo. Glória a Deus. Né? Você Louvado está seja vivo. Então, isso aí é tremendo. Por que Deus levou Ezequiel lá? Para Ezequiel voltar e trazer esperança para o povo. Né? Então, Deus. Deus fez você voltar para você trazer esperança para aqueles que já perderam a esperança, já perderam a fé e acreditam que o problema deles... Eu digo, Deus, o seguinte: às vezes o problema da gente... A gente pensa que a gente não vai conseguir. E tem gente que conta um problemão para a gente. Né? É desafiador. É desafiador Exatamente. isso que você passou. Eu não gosto nem de imaginar. Você não precisa mandar foto nenhuma para mim, que eu não quero nem ver. Não, então não vou Entendeu? mandar, Porque, não. gente, é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Só de você contar, eu fiquei aqui imaginando. Porque eu não gosto de falar assim: eu sinto a sua dor. Mentira, eu não sinto nada, gente. Eu nem quero sentir isso aí, não. Eu nem Meu quero Deus sentir do essa céu. dor. E eu não desejo para Entendeu? ninguém, na verdade, né? Não Ninguém é? Então, precise passar por assim, isso. a sua história, Deus deu continuidade de uma forma muito linda. Deus foi colocando pessoas, Deus foi levantando pessoas, Deus foi levantando uma equipe. E essas pessoas, se você fica esperando anjo chegar de roupa branca e asa, gente, me perdoa, esses anjos aí, Deus coloca pessoas, são os anjos do Senhor a trabalhar por nós. Só que a gente custa entender porque Exatamente. a gente é muito imaginário, né? Nós somos muito imaginários. Então Deus foi levantando. Eu fico imaginando a sua esposa, eu fico imaginando a Juliana, aí é sua torcida, tá? Ela é sua torcida. Aí Tá comigo, falando aí, ó. Diz ela que mas eu esse fico tempo imaginando que eu ela tive recebendo a internada, ela. notícia, isso, né? Ela tendo que receber a notícia, ela tendo que ser estrutura, porque ela foi estrutura, é uma grande mulher, foi Exatamente. estrutura, né? Você com a sua família, com o seu filho pequeno, gente, é uma situação muito difícil, a sua tia, Pedro a sua tinha 2 anos. família. Olha para você ver. E ela tendo que ser uma estrutura. Gente, é uma estrutura. Isso é esposa, isso é uma pessoa que Deus levantou para colocar na sua vida. Né? Você conta a tua Exato. história, mas põe ela junto, porque não existe. Já fazia parte do plano há muito tempo, né? Exatamente. Então, assim, é algo assim bacana, bonita, Deus fazendo mesmo. A tua história é de superação, é de milagre, é testemunho grande, é esperança para muita gente. Sim, eu creio. E sabe o que é interessante que você disse? Você disse o seguinte, que Lázaro ele ficou 3 dias, logo no quarto dia, ele já estava cheirando a morto, né? Sim, Já estava em decomposição, né? Em outras sim, palavras. sim. E eu me lembro, né, que eu falei com a Fabi assim, Fabi, quando eu estava indo aqui no Vital Brasil, eu falei, Fabi, ela falou assim, ó, vou te pôr para dormir. Aí eu falei assim, que dia que eu vou acordar? Ela falou assim, daqui a 3 dias. Olha que tremendo isso que você falou. Daqui a 3 dias. Só que diz ela que na cabeça dela estava assim, tadinho, vai morrer. Ela me falou isso. Tadinho, vai morrer. E depois ela viu, né, o grande milagre que se tornou. E Sim, assim, é tão profético isso, né, essa questão de Lázaro que você disse aí agora. sim, E lembrando dessa, né, continuando essa parte aí onde a gente fala, né, onde eu tive essa perda, né, de toda essa parte necrosada, e fizeram várias cirurgias de enxerto em mim, mas a mais complicada foi no meu abdômen. Por quê? Foi onde Deus se manifestou com um grande milagre, que não tem como, ninguém pode me explicar isso. Nenhum médico conseguiu me explicar isso. Depois que eu saí do hospital já, os médicos, quando eu fui fazer um retorno lá no João 23, eles pediram para tirar algumas fotos do meu abdômen. Porque o meu caso era um único caso. Ali, quando eles foram dar notícia para a Juliana, eles falaram com a Juliana que muitas pessoas entraram na situação que eu entrei, mas nenhuma sobreviveu. Nenhuma daquelas pessoas havia sobrevivido. Não
havia esperança para os médicos. Não havia esperança para mim. As pessoas que passaram lá me avaliaram e falavam, tá morto, vai morrer. Era só isso. Não teve um sequer que disse, vai viver. A não ser os que estiveram orando aqui por mim, do lado de fora, com fé, pedindo a Deus e crendo, acreditando que Deus podia fazer. Né? Para o homem não é possível, mas para Deus é possível. E eles retiraram toda aquela pele. Eu não poderia me debater, por quê? Como a pele era muito fina, Cecília, a qualquer momento ela podia rasgar. Se eu mexesse, ela podia rasgar. E como que você costura, por exemplo, uma pele tão fina? Ia rasgar de novo. E não podia fazer um outro procedimento que é de retalho, né, que era rodar um músculo de um lado para o outro, porque era uma área muito extensa que ficou nessa queimadura muito fina. Hoje eu tenho hérnia enorme abdominal por causa dessa perda muscular. Mas Deus, ele prepara todas as coisas. E eu falei aqui da questão dos propósitos dele em todas as coisas, né? Ali, olha só como Deus faz as coisas aí. É um pedacinho da história de uma outra pessoa, rapidinho, só para vocês entenderem. Quando eu estava internado, o pastor Marcos e a pastora Sueli não tinha filhos. E quando eu estava internado, eles engravidaram. Né? O pastor Marcos, ele sentiu como se fosse pai do Pedro, porque estava cuidando dele lá. E aí, eles engravidaram. Né? E quando eu saí do hospital, eu fiquei, tá, gente, 109 dias internado. Tá? Eu fiquei 2 meses em coma e o resto dos meses aí fazendo outras cirurgias de enxerto. Foram muitos procedimentos. Eu amputei também parte do polegar direito, né, que é esse polegar aqui. Eu pedi muito a Deus que eu não perdesse esse polegar todo. Ele estava pretinho quando eu acordei. Foi uma das últimas coisas que eles deixaram para tirar, para limpar. Porque era o menos pior para resolver. Entendeu, Cílio? Foi muito. Praticamente uma limpeza, né? Foi tirando a pele velha, foi tirando tudo, né? 70% de queimadura corporal. Depois, você pode ir no meu feed, no meu Instagram aqui, tem uma parte lá da história. A segunda parte está escrito O Milagre. Lá tem fotos minhas no hospital, tá, gente? Só para vocês terem noção. Tá? Eu tô com ataduras, não tô mostrando as feridas. Eu cheguei a ver. Chegou, né? É tremendo aquelas fotos. Vocês me veem como eu tô aqui agora e veem a foto daquele jeito. Vocês nem vão acreditar. Vocês vão falar assim, meu Deus do céu. Se eu não tivesse vendo essa foto, eu não acreditaria. Né? E aí, o que acontece? O pastor Marcos e a Suelen, eles tiveram um filho, sabe? E Deus, ele une os propósitos. E ali, naquele momento, eles viveram toda a minha história sem ao menos me conhecer. Eles tiveram fé por mim, eles oraram por mim, cuidaram da Juliana e do Pedro lá por mim, enquanto eu estava internando. O aniversário do Pedro, eu estava no hospital, dia 7 de março, eu estava no hospital ainda. Aí, de repente, eu saio do hospital, pastora Suelen grávida, eles tiveram um filho depois. E eles tiveram que ter fé por mim, não é verdade? Depois de 2 meses, o filho deles pega meningite bacteriana meningocócica. E ali, o filho deles ficou 105 dias internado. O filho deles teve a amputação das falanges distais da mão, das 2 mãos. Sobrou só do polegar. Teve a amputação de metade do pé direito e teve a amputação transtibial da perna esquerda. O nome dele é Guerreiro João Marcos. Depois você pode procurar no Instagram aí. Ele é um milagre de Deus. Está vivo, está grande, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele está aí também, um outro grande milagre. Aí vocês percebem como que Deus faz? Como que ele entrelaça, como que ele junta, ele une os propósitos. Sim. Entende? Ele vai pegando, o tear de Deus, ele é perfeito. A obra-prima está lá no final. E aí ele vai encontrando os filhos. E quando está pronto, está lá, glorificando o nome de Deus, o nome do Senhor. Pode falar, Cília. E é incrível isso, você dizer aí, o tear de Deus, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Isso não é clichê. Isso é frase de efeito espiritual. Isso não é clichê. Nós treinamos a nossa mente para que ela pense positivo, para que ela entenda o mover sobrenatural de todas as coisas, principalmente quando exercemos a fé. Então, nós temos que treinar, cientificamente falando, a nossa mente, ela, repetidas vezes, tudo que você fala repetidas vezes, você começa a acreditar naquilo, né? Isso é a ciência. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, só que com uma grande diferença.
a gente não precisa falar repetidas vezes, a gente precisa usar a determinação, né? Então, quando a gente determina algo, a Bíblia fala, determinando tu algum negócio, permaneça firme e a luz do Senhor vai brilhar sobre aquilo que você determinou. Eu acredito que no momento que você estava ali o tempo todo, a sua mente trabalhava. A sua mente trabalhava. A sua mente trabalhava. E a sua mente estava ali, Deus, me tira dessa, né? Deus, faz alguma coisa. Deus, eu tenho um esposo, eu tenho filhos. Deus, eu tenho projetos. Deus, eu não posso estar, né? Eu fico imaginando o seu momento ali, em coma, você sentindo que estava perdendo partes do corpo, como que você perdeu a perna, né? Então, assim, são muitas aceitações. Você tem que ter muitas aceitações para você conseguir, porque isso aí não atinge só o seu corpo, atingiu a sua alma, o seu emocional, né? Atingiu o seu pensamento. Quantas coisas não passou pelo seu pensamento? Eu não creio que você ficou 24 horas só exercendo a fé. Houve um momento que você falou assim, meu Deus, como o Senhor me tira? Como que eu vou ficar sem minha perna, meu corpo? Como que eu estou? Eu não estou me vendo, né? Como que vai ser da agora em diante? Porque a gente só pensa o futuro, a gente sofre, a gente é igual a árvore de Natal, já começa a sofrer antes, né? Então, como que vai ser daqui para frente? Eu trabalho, eu tenho família, e agora? Né? Eu perdi minha perna, meu corpo está assim, eu não sei nem se eu vou conseguir. Talvez você passou até pela sua mente agora, será que eu vou ficar dependente ali na cama? O que vai acontecer comigo? Né? Então, assim, eu acho que a sua mente trabalhou assim, milhões e milhões e milhões de coisas, gente. É a nossa mente, pela situação que a gente vive, e o seu emocional ficou assim doente também, queimou também, né? Queimou, tá tudo queimar. Então, ali, eu vou falar com você uma coisa. Quando uma pessoa diz assim, Jó, eu quero ter a paciência de Jó, eu falo isso muitas vezes. Gente, para você ter a paciência que Jó teve, que Jó não foi paciente, para começar, Jó não foi paciente, para você querer algo que você nem conhece, ninguém, gente, você não vai querer as chagas de Jó. Você tem que querer as chagas de Jó, né? Se eu falar para você, ó, eu sinto a sua dor, eu reconheço que você sofreu, mentira, eu não sinto, gente, porque isso aí, essa história aí, gente, se eu queimar o dedo no fogão, na panela, eu já sofro muito, muito. Porque a minha mãe fala assim comigo, assim, nossa, sua queimadurinha, eu falei assim, não foi em você, porque tá queimando. Então, assim, imagina o corpo todo, né, gente? Fritar, você foi fritou. Gritando. E é algo assim, exatamente. Então, assim, é algo assim, muito preocupante, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo que é um milagre. Porque você lutou com você mesmo. Você lutou com você. Você brigou com você. Você pediu a Deus para trabalhar o seu coração, porque eu acredito que passa até a vontade, o desejo de não querer viver dessa forma. Você tem que trabalhar sua mente, a aceitação, porque a pessoa tem que ser muito perfeita para dizer assim, não, aceitei tudo numa boa. Igual a pessoa passa por situações de amputação, essa situação que você passou, gente, não existe aquele que fala assim, eu aceitei bem a situação, não aceitou. Você tem que ter uma nova adaptação, é tudo novo, né? A paciência da Juliana, eu creio que ela teve muita paciência com você, porque ela teve uma mulher muito de garra para ter paciência nos seus dias maus, né? Porque vem os dias maus, vem aquela vontade de largar tudo, aquela vontade, parece que está todo mundo com pena de mim, né? Está todo mundo com dó de mim, e nós não estamos aqui dignos de dó, gente, eu quero... Outra coisa que eu falo muito, gente, se uma pessoa passa por problemas, por uma situação que você está passando, essa pessoa não quer que tenham pena dela. Essa pessoa quer que alguém ajude a ela a ficar de pé e entenda que ela está viva, né? Porque esse negócio de estou com pena, tadinho, tem que fazer assim, não, acorda, levanta, você está vivo, Deus te deu uma nova chance, Deus te deu continuidade da tua história, então acorda. Eu acredito que a Juliana fez isso muitas vezes com você, a sua família fez isso com você, os verdadeiros amigos, porque eu costumo dizer que nessa fase você conhece os verdadeiros e você conhece aqueles que estavam só batendo nas suas costas, porque eu acredito que teve aqueles que ficou com você até o fim e teve aqueles que nem se lembrou, nem se lembra de você, porque eu digo que eu já passei por isso. Então, assim, gente, é uma história bacana, uma história de vida, de superação e de ensinamento para muita gente, né? Exato. Eu me lembro, assim, uma das primeiras lembranças que eu tive quando eu fui acordando do coma
foi logo da amputação, né? Foi onde eu descobri a amputação. No movimento voluntário lá, eu fui colocar a mão na perna e de repente não encontrei, né? Acordei no coma, como você disse, no coma eu tive diversos sonhos, e a maioria dos sonhos eu estava tentando sobreviver a algo. Então Deus, ele estava trabalhando essa vontade de continuar vivo, ele estava me acionando em sonho para que eu pudesse continuar tendo esperança, né? E aí o que acontece? Eu levei a minha mão, não senti a minha perna, eu fiquei assim, cara, realmente, do jeito que eu estava sentindo dor na minha perna, eu entendo por que amputou. Eu não chorei naquele momento, né? Eu não fiquei assim, ai meu Deus do céu, agora minha vida acabou, eu não fiquei assim, ai, o que vai ser de mim agora, me questionando o tempo todo. Houve momentos, sim, que eu me perguntei isso, e um desses momentos foi quando um dia eu já tinha saído do hospital, porque é o seguinte, a realidade de uma pessoa que está no hospital, as outras pessoas são tudo iguais. No hospital, todo mundo é queimado. Na verdade, eu era o pior de todos, né? Eu estava lá, ali eu era o pior de todos. Estava chumbado mesmo. Eu estava arrebentado. Eu tenho experiências incríveis ali no hospital, gente. Hoje é motivo de riso, né? Mas assim, você estava acabadérrimo mesmo. Eu estava arrebentado. Na verdade é essa. E assim, eu tentava ser forte o tempo todo porque eu sabia que eu precisava lutar contra as minhas emoções. Eu precisava lutar contra o negativismo, eu precisava lutar contra o vitimismo, porque eu sou protagonista da minha história, né? Eu sou a pessoa que tem que acreditar mais em mim. Nós temos que estar desse jeito quando a gente estiver passando por um momento difícil. E eu aprendi a ser isso, eu aprendi a ter essa autonomia logo lá na FUMIC, porque lá eu não tinha ninguém, entendeu? Lá eu tinha que me virar. Quando tinha as brigas lá, porque tinha briga, né? Muitas brigas, eu tinha que me virar, eu tinha que ser dono da minha história naquele momento já. E eu acordei, passei por tudo aquilo, descobri, quando eu saí do hospital, foi quando eu tive o choque de realidade. Que eu falei assim, a minha tia Simone está aqui, ela foi me levar para o banho, eu estava na cadeira de rodas, eu falei assim, meu Deus, falei com ela, será que eu vou ter que depender dos outros para tudo? Foi com essas palavras que você disse. Será que eu vou ter que depender dos outros para tudo agora, meu Deus? E aí eu comecei a chorar, e ela falou assim, Davidson, agradece a Deus porque você está vivo. Tá aí a Simone. Agradece a Deus porque você está vivo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou falando? Olha, o que eu vivi, era para eu estar morto agora. O que eu vou falar? Isso, oh Deus, muito obrigado por eu estar vindo. Naquele momento a gente orou junto, e a gente chorou junto, sabe? Nós